Como era a confissão com o Padre Pio? Padre Pio tinha o carisma de conhecer o interior das pessoas e ler suas consciências. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. João 20, 23. Essas palavras de Jesus eram bem impressas no coração do Padre Pio, unicamente pela percepção de ter de ser ministro da misericórdia divina, mas sabia se podia absolver ou não absolver, segundo a disposição do penitente. Era severo com os curiosos, hipócritas e mentirosos, e muito amoroso e compassivo com os verdadeiramente arrependidos. Seu confessionário não era uma máquina de absolvições, mas um lugar de conversas. Queria que o arrependimento por todos os pecados, quer mortais ou veniais, fosse verdadeiro. Nisto, era clara sua percepção de absoluta santidade de Deus, da necessidade que a alma chegasse ao juízo purificada nesta terra, além de estado de graça, porque sabia bem como são grandes as penas do purgatório. Ficaram conhecidos vários casos de pessoas que, confessando, acusavam-se assim: Padre, eu cometi pecadinhos usuais, as besteiras de sempre. E ele, irredutível: pecadinhos, besteira de ofender a Deus, vá embora. E naquele momento não havia nada a ser feito. Suas confissões são como atos de anúncio e de salvação, de dor e de glória, de reprimenda e de amor. Atesta uma carta em 23 de agosto de 1916. Deveria saber que não me deixaria um momento livre. Um turbilhão de almas sedentas de Jesus me desabam, antes mesmo de colocar as mãos nos bolsos. Ele se prodigalizava com a evidente certeza que o confessionário é um tribunal de misericórdia divina, mas, ao mesmo tempo, a sofrida função da caridade sacerdotal que ele vivia. Para um penitente disse: não vê como está escuro? Vá colocar as coisas no lugar, muda de vida e depois volta que eu te confesso. Padre Tarcísio presenciou a cena, ficou abatido por aquela resposta, mas Padre Pio lhe disse: se tu soubesses como essas situações ferem primeiro o meu coração. Muitas vezes repetia: gerei-lhe no amor e na dor. Eu posso também golpear os meus filhos, mas choro por todos os que me procuram. Quero carregá-los sem resistência. Levava ao coração dos penitentes esperança e fidelidade no perdão divino. Escrevia uma vez: você não tem tempo de amar a Deus? Não o ama ainda? Não deseja amá-lo para sempre? Não tenha medo por isso. Mesmo admitindo que você tenha cometido todos os pecados deste mundo, Jesus te repete: são-te perdoados teus muitos pecados, porque muito você amou. E outra vez dizia: tenho como certo que Deus pode regenerar tudo em uma criatura concebida no pecado e que carrega a carga hereditária permanente de Adão, mas não pode, absolutamente, rejeitar o desejo sincero de amá-lo. Uma alma que lhe pedisse o que fosse no confessionário, respondia: o trono deve ser a maestria de Deus. A um jovem que chorava, Padre Pio perguntou: por que chora? Respondeu o jovem: porque não me deu absolvição. Com carinho, Padre Pio consolou-o: filho, é assim, a absolvição não te foi negada para mandá-lo ao inferno, mas ao paraíso. O confessionário era para ele um manancial de sofrimento interior espiritual, a sua própria paixão, o seu calvário. O pecado pesava sobre ele, o pecado que ele escutava, contestava e reprovava por chamar a si aquela misericórdia de Deus. O pecado que, em nome de Deus, perdoava era uma ferida em sua alma. Ele unia seu sofrimento ao de Cristo para que a culpa dos irmãos fossem perdoadas. A sede de almas o fazia rezar também longas noites de vigília. Um confrade é testemunha de sua súplica: Jesus, Maria, piedade. Ó Jesus, te recomendo aquela alma, deve convertê-la, salvá-la. Se tiver que castigar os homens, castiga-me, ficarei feliz. Ofereço-me por inteiro a ti,
por todos eles. Padre Pio costumava dizer: se soubesse quanto custa uma alma, as almas não foram dadas de presente, foram compradas. Vocês ignoram o que custaram a Jesus. Escreveu ao Padre Benedetto uma vez: todo o tempo é curto para libertar os irmãos das garras de Satanás. Bendito seja Deus. A maior caridade é aquela de tirar as almas de Satanás e ganhá-las a Cristo. E neste ponto sigo assiduamente, de noite e de dia, vi esplêndidas conversões. E o Padre Pio tinha um verdadeiro propósito. Muitos de nós se confessam com rapidez, quase como um hábito. Com ele, isso não era possível. Uma vez o jovem disse: sabe, tive que voltar 3 vezes para que o Padre Pio me desse a absolvição. Eu não entendi por que me mandava ir embora. Eu parecia ser sincero, arrependido. Na 3ª vez, havia em mim uma certa decisão para corrigir-me de um defeito. Sem que dissesse nada, o padre foi breve e me liberou. Sim, porque muitos voltavam a San Giovanni até serem absolvidos. Este é um fato que merece um aprofundamento maior. Muitas vezes seus confrades faziam observações a este respeito, recomendando-lhe que desse alguma indulgência, mas ele respondia: o faço para o bem dele. Não acredita que eu sofro também? Mas se tu soubesses como ficam depois, como não sossegam? Há casos de pessoas que partiram de São Giovanni Rotondo revoltados contra o Padre Pio por não terem obtido a absolvição, decididas a não voltarem mais, mas depois entendiam logo em seguida e sentiam um desejo quase irresistível de retornar. Padre Pio amava o pecador, mas era intransigente com o pecado. Eram típicas certas frases suas: asseguro que tu vais para o inferno. Quando deixarás de fazer porcarias? Não sabes que é pecado mortal? Vai embora. A multidão implorava, insistia, mas era difícil que mudasse de opinião daquela vez. Não guardava a fisionomia de ninguém, rico ou pobre, bonito ou feio, ele guardava as almas, todas em fila, iguais, fosse um ministro ou um operário. Um fator humano também contribuía. Com a frequência espera longa, de dias ou ao menos de semanas, havia a necessidade de serem breves, pelo grande fluxo, de modo que as pessoas preparassem bem o que iriam dizer. Era o momento de pensar, passar e repassar o próprio discurso. Se sabia e diziam que ele era dulcíssimo quando alguém estava realmente arrependido, prático em guiar as almas dizendo algum elogio, paciente logo após a confissão e ainda escutava. Certamente trabalhava muito com a graça de Deus para predispor as almas, para fazê-las compreender a gravidade do pecado. Do Padre Pio, confessor, ficou impresso o gesto solene, como o qual dava a bênção pronunciando as palavras da absolvição. Todos os sacerdotes absolvem, mas a absolvição através do Padre Pio trazia uma paz que era um verdadeiro dom de Deus. Muitas vezes, com um pequeno gesto. Um sacerdote, uma vez, testemunhou uma pequena gota de sangue que se acendia no meio da chaga. Ele percebeu um grande significado. Deve ter sido o quanto custava ao padre as confissões. Quem participava na celebração eucarística do Padre Pio não podia ficar tranquilo em seu pecado. Depois da Santa Missa, o Padre Pio se sentava no confessionário por longas horas, dando-lhe preferência aos homens, pois ele dizia que eram os que mais necessitavam da confissão. Satanás foi além de todos os limites da provocação com o Padre Pio. Este é o testemunho do próprio Padre Pio. Um dia, enquanto eu estava ouvindo confissões, um homem veio para o confessionário onde eu estava. Ele era alto, esbelto, vestido com refinamento, era cortês e amável. Começou a confessar seus pecados, que eram de todo tipo, contra Deus, contra os homens, contra a moral. Todos os pecados eram aberrantes. Eu fiquei desorientado com todos os pecados que ele me contou e respondi: eu lhe trago a palavra de Deus, o exemplo da igreja e a moral dos santos. Mas o penitente, enigmático, se opôs às minhas palavras, justificando com habilidade extrema e cortesia todo tipo de pecado. Ele desabafou todas as ações pecadoras e tentou me fazer entender normal, natural e humanamente compreensível todas as ações pecadoras. E isto não só para os pecados que eram horríveis contra Deus, nosso Senhor e os santos. Ele foi firme na argumentação dos pecados morais tão sujos e repugnantes.
As respostas que me deu, com firmeza qualificada e malícia, me surpreenderam. Eu me perguntei: quem ele é? De que mundo ele vem? E eu tentei olhar bem para ele, ler algo na face dele. Ao mesmo tempo, me concentrei em cada palavra dele para dar-lhe o juízo correto que merecia. Mas de repente, através de uma luz interna, vivida e brilhante, eu reconheci claramente que era ele. Com um tom definido e imperioso lhe falei: diga viva Jesus para sempre, viva Maria eternamente. Assim que pronunciei estes doces e poderosos nomes, o Satanás desapareceu imediatamente dentro de um zigue-zague de fogo, deixando um fedor insuportável. O superior provincial temia pela saúde física e também era duvidoso que o Padre Pio tivesse o conhecimento necessário de teologia moral, pois havia estudado com irregularidades devido aos seus problemas de saúde. Após a permissão, viveu no confessionário até a manhã de sua morte, a maior parte do seu tempo. Para se ter uma ideia, em 16 de novembro de 1919, escreveu a seu pai espiritual: foram mais de 19 horas de trabalho que vou sustentando, sem um pouco de descanso. Enquanto escrevo, já passa 1 minuto da meia-noite. Viveu bravamente lutando para todos e por todos contra Satanás para salvar as almas, tanto que há muitos escritos sobre o método de confessar do padre, se é que pode chamar de método, contando histórias incríveis de conversões, de soluções dadas mais tarde ou de tudo negado. Para Padre Pio, confessar era uma fadiga imensa, não só pela aversão que sentia contra os pecados que ofendiam a Deus, mas também por sua luta interior que não havia mais deixado. Por toda a sua vida se sentia um grande pecador e havia o medo de não estar na graça de Deus. Como era firme para guiar a alma, mas ele também, homem como todos os outros, sofria pelo peso de suas fraquezas, o que lhe rendia histórias. Um caso típico que contou ao Padre Benedetto em 1917, quando um dia lhe aconteceu que, cansado de fadiga, sem que eu queira, me transformo em uma pessoa sem paciência. Este é um espinho que traspassa meu coração. Quando o Padre Pio deixava o altar, parecia que saía do Calvário. Quando entrava no confessionário, também sofria muitíssimo pela sua indignação, pelo temor de sua incapacidade. Não o tempo todo, mas próprio dos períodos de confissão, sobretudo ali que o Senhor lhe concedia um grandioso carisma, aquele de escutar a consciência, de ver o interior dos penitentes. Nesse longo tempo, o Padre Pio iniciava seus dias despertando-se à noite, muito antes da aurora, se dedicava à oração e com grande fervor, aproveitando a solidão e silêncio da noite, visitava diariamente por longas horas a Jesus sacramentado, preparando-se para a Santa Missa, e desde aí sempre tirou as forças necessárias para sua grande missão com as almas, levando-as até Deus no sacramento da confissão. Grandes multidões de todas as nacionalidades passaram por seu confessionário. Alguns deviam esperar 2 semanas para conseguir conversar-se com ele. As conversões foram inumeráveis. Diariamente recebia centenas de cartas de fiéis que pediam seu conselho iluminado e sua direção espiritual.